Minha primeira viagem, em Caeté. Caeté era uma vila bonita com uma centena de casas. Tinha uma linda igrejinha. O chefe do lugar, José de Macedo, nos recebeu com um semblante risonho, nos levou para sua casa e colocou à nossa disposição 2 quartos confortáveis. Os cristãos residentes ali eram cerca de 300. Outros viriam de longe. Às 20 horas fui para a igrejinha, que ficou quase cheia. Rezamos o terço e cantei as ladainhas. Fiz um breve e bem preparado sermão. Às 23h30 ainda estava atendendo confissões. No dia seguinte atendi mais confissões. A Santa Missa foi celebrada às 10 horas com 7 casamentos. O padre, paramentado, faz a pergunta: se alguém souber de qualquer impedimento que exista entre os noivos, é obrigado a declará-lo sob pena de pecado mortal. As testemunhas respondiam sempre: não consta, não consta, ainda quando existisse realmente algum impedimento. Todavia, o chefe do lugar avisava a tempo o padre, que saberia como agir. Assim mesmo, houve ocasiões em que foi enganado. Durante a Santa Missa, distribuí a comunhão a muita gente. Depois do almoço, fiz 48 batizados. Recordo-me que um dos meninos mais crescidos, quando coloquei o sal em sua boca, me cuspiu na cara. Os padrinhos, as madrinhas e os pais ficavam contentes e repletos de alegria por causa da choradeira, pois acreditavam que a criança que chora durante o batizado teria longa vida. Escutei, proveniente de fora da igreja, disparos, gritos e grande alarido. Corri para a porta e vi aproximar-se uma multidão de pessoas. Eram 4 pares de noivos que vinham para a celebração do casamento com a respectiva comitiva. Após a cerimônia, foram-se todos a cavalo, disparando tiros e gritando alegremente. Na reza da noite, contei mais de 70 pessoas. No sermão, abordei pontos importantes e básicos do catecismo. Benzi muitos objetos religiosos e me entretive com os fiéis por bom tempo. Assim eles puderam conhecer-me e eu ter uma ideia deles. Voltei para casa. Precisava muito de repouso. Deitei-me tarde e dormi um sono só, sem me mover até a manhã seguinte. Em Lagoa. Lagoa distava 4 léguas de Caeté. Os campos terminaram e começariam as imensas florestas. Eram, portanto, 24 quilômetros de floresta no verdadeiro sentido da palavra, infestada de toda espécie de animais e cobras. Bonifácio aconselhou-me a procurar uma boa espingarda. Encontrei uma nova em folha com as respectivas munições. Comprei também um respeitável facão, que era um verdadeiro machado. Media 40 ou 45 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, grosso, 2 ou mais centímetros na parte das costas, afiadíssimo. Com um golpe cortaria uma árvore de 7 ou 8 centímetros de diâmetro. Eu estava verdadeiramente bem armado. À tarde chegamos à lagoa. Não era grande, mas veio gente de toda parte. Quem visse a casa onde passamos a noite, no meio do belo sertão, acreditaria que estivéssemos completamente segregados do resto do mundo. De manhã havia grande número de pessoas na missa. Ouvi muitas confissões e distribuí a Sagrada Comunhão.
batizei um número discreto de crianças, entre as quais alguns índios. Na manhã seguinte, celebrei a Santa Missa numa capela de madeira. Vieram pessoas a cavalo e a pé, ao todo cerca de 200 cristãos, dando a ideia de grande população no local. Parei 2 dias ministrando um pouco de catequese aos meninos que consegui reunir, batizando, confessando e fazendo casamentos. Na segunda noite houve uma festa de casamento. Eu não quis ir, apesar de convidado. Nela aconteceu uma briga entre os homens, esquentados pela marvada pinga. Correu-se o risco de tristes consequências. Todos portavam facões e pistolas, como era costume. Felizmente, a intervenção de um senhor influente evitou a briga e os ânimos ficaram relativamente calmos.